Bem-vindo, galera! Já vai se inscrevendo no canal. Aqui toda semana você encontrará as melhores análises completas de pré-jogos, palpites e previsões da semana com atualizações dos impactos dos desfalques jogo a jogo, motivação das equipes e onde pode pintar a zebra. Jogo 1: Palmeiras e Cruzeiro. O elenco do mandante pode sofrer alteração se houver ausências de atacantes ou meias criativos. Reservas com menos intensidade ofensiva aumentam o risco de jogo truncado. O histórico recente entre as equipes mostra disputas equilibradas, o que pode reduzir o diferencial psicológico do favorito. A forma das últimas partidas indica quem chega mais confiante. Sequências negativas elevam a chance de surpresas. Jogando em casa, o Palmeiras tende a ter vantagem tática e apoio, mas viagens longas do visitante podem reduzir a capacidade física do Cruzeiro. Previsões meteorológicas para a data, chuva ou calor, podem favorecer times com preparo físico superior. Se o árbitro for conhecido por rigor, espere mais cartões e possíveis pênaltis que afetem a dinâmica. O estilo de jogo do Palmeiras, posse, pressão, pode ser anulado por um Cruzeiro eficiente no contra-ataque. Caso haja jogo importante na sequência para qualquer equipe, a gestão de elenco pode levar à preservação de titulares. Times motivados e com histórico de tropeços do favorito configuram risco de zebra. Análise final. Considerando a ausência ou presença de peças-chave, favoritismo controlado do mandante, mas atenção a possíveis desfalques e ao árbitro, grau de risco moderado. Jogo 2: Atlético Minas Gerais e Ceará. Ausências nos setores defensivo ou ofensivo do Galo alteram o desenho tático. Reservas do Ceará podem ter dificuldade em segurar alta pressão. Confrontos diretos recentes mostram vantagem do Atlético em muitas ocasiões, gerando vantagem psicológica. A forma recente do Atlético costuma traduzir-se em superioridade física e ofensiva. O visitante com sequência negativa tem maiores chances de sofrer gols. Mando de campo e altitude, localidade podem influenciar a intensidade do jogo. Condições de tempo adversas favorecem times mais acostumados a jogo físico. Árbitros rigorosos pesam contra equipes mais faltosas. Atenção ao histórico disciplinar. Estilo de jogo do Atlético, vindo de pressão alta, tende a expor laterais contra times que exploram transições. Gestão de elenco por competições paralelas pode levar a mudanças no time titular do Galo. Ceará motivado e com ritmo de recuperação pode forçar empate ou surpresa. Análise final. Favorito claro, mas com risco se houver desfalques defensivos ou quadro disciplinar desfavorável. Projeção de vitória do mandante com cautela. Jogo 3: Vitória e Corinthians. Ausências de jogadores-chave no ataque do Vitória reduzem chance de gols. Reservas diminuem eficácia ofensiva. H2H mostra vantagem do Corinthians historicamente, gerando vantagem psicológica. Forma recente do Corinthians normalmente indica controle de jogo. O mandante em boa fase pode explorar fragilidades. Mandar em casa com torcida ativa aumenta a chance de resultado positivo para o Vitória. Clima e viagem do visitante podem impactar principalmente fisicamente. Árbitro que aplica muitos cartões pode desmontar times com marcação intensa. Estilos de jogo: defensivo do Vitória versus transição corintiana, apontam para jogo de poucas chances claras. Próximos jogos importantes do Corinthians podem justificar poupar titulares. Zebras costumam surgir quando o favorito chega desgastado. Análise final. Favoritismo do Corinthians, mas jogo com variáveis de desgaste e arbitragem que podem equilibrar. Atenção a desfalques ofensivos do mandante. Jogo 4: Atlético Minas Gerais e América Minas Gerais. Desfalques em posições centrais, zaga, meio, em qualquer time altera equilíbrio. Reservas entre os mineiros nem sempre mantém intensidade. Confrontos diretos locais tendem a ser físicos e pegados. Forma recente das equipes define se o clássico será aberto ou truncado. Mando de campo do Atlético oferece vantagem tática e apoio. Clima, vento, chuva locais influenciam o estilo de jogo, favorecendo quem melhor se adapta. Árbitros que penalizam faltas grosseiras podem gerar muitos cartões.
Estilo de jogo mais pragmático tende a empatar jogos equilibrados. Gestão de elenco para competições paralelas pode reduzir força titular. Em clássicos, zebras são menos prováveis, mas surpresas acontecem em jogos com clima difícil ou desfalques. Análise final: jogo com tendência a equilíbrio, favorito leve para o Athletic, mas decisão muito dependente de titulares disponíveis e do árbitro. Agora inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like para fortalecer o canal ativo e receber os próximos vídeos. Jogo 5 Fluminense e Internacional. Perda de meias criativos ou centroavantes impacta diretamente produção ofensiva, reservas podem reduzir fluidez. H2H revela confrontos muitas vezes competitivos, com margem para empate. Forma recente define confiança ofensiva das equipes. Mando de campo do Fluminense pode desequilibrar, especialmente com torcida ativa. Condições climáticas e gramado influenciam times técnicos, chuva pode favorecer marcação. Árbitros rigorosos elevam mercado de cartões e pênaltis. Estilos: times que trabalham bola no meio tendem a favorecer quem pressiona alto. Próximos compromissos, sul-americanos ou estaduais, podem levar a rodízio. Internacional fora de casa com motivação alta pode ser zebra eventual. Análise final: confronto parelho, favoritismo marginal ao mandante se sem desfalques, alto risco de empate ou jogo de poucos gols dependendo do clima. Jogo 6 Sport X Mirassol. Ausências de referências ofensivas no esporte reduzem potencial de gols, Mirassol tende a apostar em organização defensiva. H2H pode ser escasso em dados recentes, favorecendo incerteza. Forma recente do visitante pode indicar mérito tático por compactação. Mando de campo do esporte e calor, umidade local podem desgastar visitantes. Chuva no Recife altera dinâmica e pode nivelar tecnicamente. Árbitros locais com média alta de cartões elevam mercado disciplinar. Estilos: visitante defensivo versus mandante buscando jogar pelo lado, transições rápidas podem definir. Se o esporte prioriza outras competições, titulares podem ser poupados. Zebras ocorrem quando o favorito subestima adversário organizado. Análise final: favorito local, mas jogo suscetível a empate se o visitante compactar bem e houver desfalques ofensivos. Jogo 7 Fortaleza e Flamengo. Perdas de peças ofensivas no Flamengo, atacantes, chave, enfraquecem a criação, reservas podem reduzir profundidade. H2H recente mostra partidas bem disputadas, vantagem psicológica nem sempre clara. Forma atual do Flamengo tende a transformar posse em volume de finalizações, Fortaleza com sequência positiva complica. Mando de campo do Fortaleza, com torcida e clima, pode dificultar a adaptação do visitante. Calor e vento na região influenciam o ritmo. Árbitros que favorecem contato físico aumentam o número de faltas e cartões. Estilos: Flamengo busca controle e penetrações, Fortaleza explora transições e bolas aéreas. Se qualquer time tem jogos importantes próximos, pode haver rodízio. Fortaleza motivado é candidato a zebra ou empate surpreendente. Análise final: favorito técnico é o Flamengo, mas jogo com variáveis climáticas e de escalação que podem equilibrar, risco moderado. Jogo 8 São Paulo e Bahia. Ausências de alas ou mediapuntas diminuem as opções ofensivas, reservas podem alterar dinâmica. H2H mostra histórico com variações, vantagem psicológica não é esmagadora. Forma recente do São Paulo costuma impor superioridade, mas instabilidade recente. Cria cuidado. Mando de campo em São Paulo favorece equipe da casa. Clima, chuva, noite fria, pode favorecer times mais diretos. Árbitros que dão muitos cartões impactam times de marcação intensa. Estilos: times mais posicional versus times de transição, isso dita ritmo e gols. Gestão de elenco por competições pode levar a poupar peças do São Paulo. Zebras ocorrem quando favoritos desconsideram a preparação tática do adversário. Análise final: favoritismo do mandante, porém jogo vulnerável a empate se houver problemas ofensivos ou árbitro influente.
Agora inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like para fortalecer o canal ativo e receber os próximos vídeos. Jogo 9 Aston Villa e Manchester City. A ausência de peças-chave, meio criativo ou centroavante, do City muda completamente a capacidade de finalização, reservas raramente mantêm mesmo nível. H2H recente mostra domínio do City, gerando vantagem psicológica e tática. Forma do City normalmente traduz-se em controle absoluto, Villa com sequência positiva pode explorar saídas. Mando de casa do Villa ajuda em pressão alta inicial, mas qualidade técnica do visitante tende a prevalecer. Condições climáticas inglesas, vento, chuva, podem nivelar um pouco as chances. Árbitros com tendência a permitir jogo físico favorecem o time mais agressivo. Estilos: posse e pressão do City contra transições rápidas do Villa. Gestão de elenco do City por competições europeias pode ocasionar alterações, embora raramente diminua a qualidade. Zebras raras mas possíveis em dias atípicos. Análise final: Manchester City favorito claro, atenção à escalação pela rotação de jogos, mas probabilidade de vitória alta. Jogo 10 Botafogo e Santos. Ausências em setores ofensivos alteram produção de gols, reservas do Santos podem diminuir criatividade. H2H mostra clássicos com equilíbrio histórico. Forma recente define qual time chega mais explosivo. Mando de campo do Botafogo com torcida presente aumenta a pressão. Clima e vento influenciam cruzamentos e bolas paradas, favoráveis a times com bons cabeceadores. Árbitros rigorosos elevam o mercado de cartões e faltas. Estilos: Botafogo normalmente mais reativo, Santos busca circulação, confronto de propostas. Próximos jogos podem forçar gestão de elenco em times com calendário apertado. Zebras aparecem quando o favorito falha nas bolas paradas. Análise final: jogo de risco médio, favoritismo do mandante, mas com possibilidade alta de empate se o visitante controlar meio campo. Jogo 11 Grêmio e Juventude. Perda de referências defensivas ou atacantes muda balanço, reservas do Juventude têm menor profundidade. H2H regional tende a favorecer o Grêmio historicamente. Forma recente do Grêmio geralmente indica superioridade técnica em casa. Mando de campo aumenta a pressão e controle do jogo. Condições climáticas no sul, frio, chuva, influenciam rendimento físico. Árbitros que aplicam muitos cartões podem prejudicar times mais faltosos. Estilos: Grêmio de posse contra Juventude mais direto. Gestão de elenco por calendário estadual, nacional pode causar rodízio no Juventude. Zebras são menos prováveis mas existem se o Grêmio tiver desfalques importantes. Análise final: favoritismo do Grêmio com boa projeção, risco baixo a moderado, observar desfalques centrais. Jogo 12 CRB e Atlético Go. Ausências de centroavante ou meia criativo do CRB reduzem chances ofensivas, Atlético Go com reservas pode perder consistência. H2H entre clubes é pouco expressivo, aumentando incerteza. Forma recente dita quem chega mais preparado taticamente. Mando de campo favorece CRB, especialmente em ambientes quentes e gramados específicos. Calor, umidade afeta o visitante fisicamente. Árbitros com tendência disciplinar podem aumentar cartões. Estilos: equipes mais físicas tendem a dominar segunda bola. Próximos jogos podem levar a rodízio em times com elenco curto. Zebras são possíveis quando o favorito subestima adversário local. Análise final: jogo com leve favoritismo do mandante, vulnerável às surpresas táticas do visitante, atenção a escalações. Jogo 13 RB Bragantino e Vasco da Gama. Ausências de peças ofensivas mudam projeção de gols, reservas do Vasco podem reduzir transição ofensiva. H2H recente favorece ou equilibra dependendo da fase, sem vantagem psicológica clara. Forma recente do Bragantino normalmente traduz-se em jogo intenso e pressão alta. Mando de campo do Bragantino e preparação no Centro-Sul favorecem. Condições climáticas e viagem longa do Vasco podem interferir. Árbitros mais rigorosos aumentam o mercado de cartões, especialmente em times intensos.
Estilos: Bragantino pressão e verticalidade, Vasco mais reativo. Próximos jogos podem forçar gestão de elenco no Vasco. Zebras aparecem quando visitantes se adaptam melhor ao ritmo. Análise final: favoritismo para o mandante por estilo e organização, mas com risco se houver desfalques ofensivos. Jogo 14 Vila Nova e Ferroviária. Ausências em setores ofensivos do Vila alteram profundidade ofensiva, Ferroviária com elenco curto pode ter problemas em manter ritmo. H2H pode ser escasso, aumentando incerteza. Forma recente e confiança do mandante geralmente contam a favor. Mando de campo do Vila é vantagem, principalmente em gramados locais. Condições de clima podem nivelar disputa física. Árbitro disciplinar pode provocar mercado de cartões favorável a jogos mais rispidos. Estilos: mandante buscando domínio territorial contra visitante compacto. Gestão de elenco por calendário regional pode levar a poupar titulares. Zebras sempre possíveis em confrontos com histórico de surpresas. Análise final: vantagem do Vila Nova, mas jogo com grau de incerteza razoável por variação de elenco e condicionantes locais. Obrigado por acompanhar até aqui. Já deixa o like, se inscreve, ativa sininho e compartilha, isso nos motiva a continuar com este trabalho e mantém o canal ativo. Deixa nos comentários qual palpite você considera que haverá zebra, porque aqui a gente joga junto em busca dos 14 pontos da loteca.